Olá, turma! Como vocês estão? Preparados para mais uma aula? Hoje iremos reapresentar o conteúdo introduzido na aula anterior, célula. Vamos aprender um pouco mais sobre este assunto? Vem comigo. De acordo com a teoria celular, todos os organismos vivos são formados por células. Em indivíduos unicelulares, como é o caso das bactérias, uma única célula constitui todo o corpo do espécime, ou seja, da espécie. Já em seres multicelulares, como é o caso dos seres humanos, animais e plantas, são necessárias várias células atuando de modo conjunto para que o corpo seja formado. Todos nós temos um DNA, uma sigla para uma palavra bem complicada: ácido desoxirribonucleico. Esse DNA contém as informações, as instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e o funcionamento de todos os seres vivos. Por meio dele, é possível saber mais sobre a natureza humana, compreender as doenças, a descendência e outro tantão de dados. É como se fosse um livro com mais de 3 bilhões de letras e muitas informações sobre o corpo. Então, é muito comum, é bem comum acontecer no nascimento de um bebê, começa-se a especular com quem o bebê se parece. Será que parece mais com a mamãe, com o papai? Será que parece com alguém da família, com o vovô, com a vovó, ou até com o bisavô, às vezes com a bisavó? Porque esse bebê ele recebe informações na concepção, né, através da mãe e do pai, sobre os antepassados. Então, nós carregamos nas nossas células esse DNA, né, que foi resultado da nossa origem e que a nossa origem tem uma história. Nós fazemos parte de uma família, então é muito comum que nós tragamos, né, no nosso corpo as características dos nossos parentes. Então, isso acontece, a genética explica que é dessa forma que nós recebemos, né, as informações em nosso DNA. E esse DNA, ele fica localizado numa parte da célula chamada núcleo, que a gente vai ver mais a seguir. Então, lá no núcleo da célula, contém essas informações. É lá que fica guardado esse DNA. Mas como é que, de fato, isso ocorre? Então, vejamos esta explicação. As células podem ser definidas como as unidades estruturais e funcionais de todos os seres vivos. Essas estruturas são vivas, carregam a informação genética de um determinado organismo e são capazes de transmitir essas informações no momento da divisão celular. É o que vocês vão visualizar e entender melhor. Veja, lá no cantinho superior esquerdo, né, tem dois nomes: óvulo e espermatozoide. São duas células que se uniram e deram origem a um ovo, como vocês veem aí. Esse ovo, ele foi multiplicado. Aconteceu nele a multiplicação celular e deu origem às várias células do corpo humano. Então, é dessa forma que está aí demonstrando nesse esquema que ocorre a divisão celular. Então, primeiro, lá em cima tem a célula do tecido conjuntivo, célula do osso, célula do músculo, célula da pele, a célula nervosa, a célula da glândula e a célula do sangue, que são as hemácias e os glóbulos brancos. Aqui está apenas uma pequena representação, porque o nosso corpo é formado por muitas células. Então,
foi para ilustrar para vocês como ocorre essa divisão e essa formação celular no nosso corpo, no nosso organismo. Então, percebam, aqui nós estamos diante de um embrião que está se transformando num bebê, né? E essa transformação, essa formação, esse desenvolvimento, ela aconteceu através da concepção. E o bebê ele recebeu, né, as informações de DNA e ele começou a formar todos as células, os sistemas, os tecidos, tudo que ele precisa para se desenvolver e para ficar prontinho para nascer. Então, acontece dessa forma, ele recebe essas informações no ato da concepção e aí ele começa a se desenvolver e a se formar. Né? Todos os sistemas, digestório, nervoso, circular, ósseo, tudo se forma a partir daquela primeira informação que ele recebe. E aí ele se desenvolve, cresce e se forma e nasce. E depois, quando ele cresce, ele começa a apresentar nas características, na aparência, se ele parece mais com a mãe, com o pai, com o vô, com vó, com os antepassados, tá bom? Quando observamos as células de diversos organismos, podemos verificar que elas apresentam características morfológicas bastante distintas. No nosso corpo, por exemplo, existe aproximadamente 10 trilhões de células, mais de 100 tipos diferentes de células. Vale destacar, no entanto, que apesar de serem distintas visualmente, ao analisarmos detalhadamente sua organização interna e seus processos bioquímicos, podemos concluir que elas são bastante semelhantes, mesmo em organismos diferentes. A seguir, irei apresentar imagens que facilitará a compreensão de vocês sobre isso aqui. Mas antes, iremos entender um pouco mais sobre quais são as partes básicas de uma célula. Uma célula é formada por algumas partes básicas. Normalmente, dizemos que todas as células possuem membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Entretanto, existem células que não possuem esta última estrutura, ou seja, que não possuem o núcleo. Aspectos que é inclusive uma forma de diferenciar dois tipos de células, que são elas, né? As procariontes e as eucariontes. As células chamadas de procariontes são as células mais antigas, são as primeiras células. Diz a ciência que essas células deram origem às células eucariontes. E as células procariontes, elas são células que estão em organismos menores, como é o caso das bactérias. E as eucariontes é que estão nos seres vivos maiores, como é o caso do ser humano, da planta e dos animais. Vejamos aqui a célula de um animal. Nós iremos resumir o máximo, né? Porque vai para não ficar muito extenso. Então, nós iremos estudar as três principais, né? A membrana, o citoplasma e o núcleo. Esses demais palavras, vocês irão pausar, printar e mais adiante, nas próximas aulas, nós iremos aprofundar mais sobre elas. Hoje nós iremos simplificar. Então vejam que nessa legenda, acompanhe aí comigo, tem um nome para cada parte da célula. E essa parte que está contornando a célula, essa linha preta contornando ela, é chamada de membrana plasmática. É esta parte da membrana que guarda a célula, ela reveste toda a célula. Então, ela é chamada de membrana plasmática. Já essa parte em amarelinho, clarinho, a parte maior, né, mais ampla, é a parte da célula chamada de citoplasma. É uma
parte maior, ela apresenta uma estrutura mais gelatinosa, mais hidratada, e é dentro desse citoplasma que fica as partes menores da célula. E a outra parte também muito importante é o núcleo, que é essa parte em vermelho. É dentro desse núcleo que está armazenado o DNA. É nela que encontramos as informações genéticas que a gente falou no início da aula. Então, vejam que ela tem outras partes, mas a gente vai se adeter apenas a essas três, pelo menos nesta primeira momento. E aqui nós temos também uma célula vegetal, uma célula de um ser vivo, que apesar de bastante semelhança com a outra, apresenta também algumas diferenças, como é o caso da estrutura, né? Como vocês poderam perceber, a outra é mais organizada, né? Tem a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo bem centralizado. Nessa daqui do vegetal, o núcleo já está mais para o lado e a estrutura, ela se encontra organizada diferente. Vejamos, né? Diferente da outra, tem a membrana plasmática. Essa daqui tem a parede celular primeiro. A membrana plasmática vem depois. Então, qual é a parede celular? É essa linha verde que está contornando, verde bandeira, que está contornando toda a célula. Depois da parede celular, tem a membrana, que é essa linha mais fininha, de um verde que está dentro do citoplasma, mas ela é mais fininha. Então, essa daí já apresenta a estrutura diferente, né? Primeiro tem a parede celular e depois a membrana. Essa parte verde mais clarinho é o citoplasma. Também é a parte maior da célula. Ela também é gelatinosa, hidratada. E é nessa parte também que ficam os outros compartimentos, as outras partes menores de uma célula. O núcleo, essa parte vermelha, ele é mais para um lado, né? Diferente da outra que é mais centralizado. E é aí também que está o DNA da planta, que está as células do DNA, o armazenamento da história da planta, da origem da planta. Depois a gente estuda as demais palavras em uma outra aula. Aqui nós iremos entender um pouco mais sobre a célula eucariontes e a célula procariontes. Então, as células elas foram divididas em dois grupos, o primeiro grupo e o segundo grupo. Nas células eucariontes, eu, ser humano, faço parte desta divisão. Então, é formada pelas células do animal, pela célula do vegetal e pela célula humana, né? Nós fazemos parte deste grupo, que é denominado de células eucariontes. E as procariontes, que são aquelas células as primeiras células, né? Lá no tempo dos primórdios, onde foi observado as primeiras células, é dentro desse grupo aqui, como é o caso das bactérias, algas, fungos e etc. Percebam a diferença, né? Essa célula, ela apresenta uma membrana, ela apresenta um citoplasma e o núcleo dela não é bem formado, na verdade, ele não é bem chamado também de núcleo, é um nucleolo, né? Algo parecido com núcleo, mas que ela não existe presença de núcleo nesta célula. E vocês percebam que ela tem uma cauda, então é diferente, um pouco diferente, a estrutura dela é diferente das células eucariontes. Vamos entender as diferenças sobre elas a seguir. Então, vamos lá. Quais são as diferenças entre elas? Nas células eucariontes, existe a presença de núcleo verdadeiro com material envolvido por membrana nuclear. Também existe a presença de organelas membranosas, a presença de ribossomos maiores e mais complexos que a dos procariontes, presença de citoesqueleto e também é um exemplo de célula animal, vegetal e nós seres humanos também estamos neste grupo. Já as células procariontes, o que tem nas eucariontes, falta nas procariontes. Veja, ela apresenta ausência de núcleo definido,
Presença de pequenas moléculas de DNA circular no citoplasma plasmídeos. Ausência de organelas membranosas, presença de ribossomos menores e menos complexos do que as dos eucariontes. Ausência de citoesqueleto e como exemplo nós temos aí a bactéria. Bem, a nossa aula ela vai chegando ao fim, que nós temos as referências onde foi retirado esse material para formar esse trabalho, essa aula. E aqui nós temos algo para ser revisado com vocês, né? Procurando alunos que ainda não entregaram atividades. Então, o nosso cuidado, o nosso zelo com relação a isso é que o nosso aluno ele sinta-se motivado, ele sinta-se desejoso em realizar as atividades, ele participe, né, assistindo às aulas, recebendo as tarefas e devolvendo, para que ele venha a evoluir no seu desempenho, para que ele não fique parado, sem estudar. Então, a gente está pedindo que vocês procurem, né, realizar os deveres de alunos de vocês, tá bom? Esperamos retorno. E a nossa atividade da semana, ela será postada no nosso grupo, certo? Então, saibam que pode contar comigo para tirar dúvidas, para, de repente, receber uma atividade que não foi realizada. Então, fiquem à vontade, conto com o meu apoio e até a próxima aula.